Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa expressão que, assim, à primeira vista parece simples, né? Filho na fé. É um termo que o apóstolo Paulo usava com uma frequência e um carinho bem notáveis. Sim, E a gente tem em mãos dois materiais que se aprofundam nisso. O nosso objetivo aqui não é só entender o que a frase significa literalmente, é mais decifrar o que ela revela sobre um modelo de liderança, de mentoria e principalmente sobre uma forma de enxergar a si mesmo e a Deus. exato. E esse ponto é fundamental. Não se trata de uma curiosidade histórica, sabe? O que as fontes nos propõem é um mergulho num modelo de relacionamento espiritual que é construído sobre humildade e graça. A gente vai conectar a forma como Paulo se relacionava pessoalmente com os discípulos a conceitos teológicos muito profundos. E vamos ver como o afeto, o cuidado, podem ser, na verdade, a mais alta expressão de reverência. Ótimo. Então vamos começar por aí. A primeira fonte define o conceito básico, mas eu queria ir um pouco além. Paulo poderia ter usado outros termos, né? Discípulo, aprendiz, colega de ministério. Por que ele escolhe uma metáfora tão íntima, tão familiar como pai e filho? Essa é a pergunta central. O que essa escolha de palavras traz para a dinâmica que as outras não trazem? É que, ao usar filho na fé, Paulo eleva a relação para além do institucional, sabe? Ou do profissional. Ele coloca na esfera do pessoal, do permanente. Permanente, boa palavra. Pois é, um mestre tem muitos alunos que vêm e vão. Agora, um pai tem um filho. O vínculo é de outra natureza. Implica permanência, responsabilidade, um investimento emocional muito profundo e, acima de tudo, amor. Ele está, na prática, criando um novo tipo de família, cuja certidão de nascimento é a fé compartilhada. E as fontes trazem exemplos que dão corpo a isso. O mais famoso, talvez, seja o de Timóteo. Em 1 Timóteo ele escreve: "A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé." Essa palavra verdadeiro parece carregar um peso imenso aqui. Um peso imenso. Não é só um jeito de falar. Não mesmo. Paulo está afirmando a autenticidade e a profundidade dessa relação. A gente sabe que Timóteo era mais jovem, talvez de natureza mais tímida, e estava enfrentando um desafio enorme, que era liderar a igreja em Éfeso. Certo. Ao chamá-lo de verdadeiro filho, Paulo não está apenas expressando afeto, ele está conferindo autoridade e validação. É como se dissesse: olha, a relação que eu tenho com ele é legítima e a fé que ele professa é a mesma que a minha. Ouçam-no como me ouviriam. A ilha de Creta. Um lugar conhecido por ser um ambiente bem difícil. Exatamente. Tito era o resolvedor de problemas de Paulo. E nesse contexto, chamá-lo de filho é um ato de confiança e de envio. É um endosso público. Sim. Paulo está dizendo à comunidade de Creta que Tito não é um estranho, um agente externo. Ele é família, alguém que compartilha o mesmo DNA espiritual do apóstolo. Isso fortalece a posição de Tito e a natureza da missão dele. Mas o exemplo que mais me impacta e que a fonte destaca de uma forma muito comovente é o de Onésimo. Na carta a Filemon, Paulo diz: "Meu filho Onésimo, que gerei entre as prisões." Nossa, a imagem de gerar alguém para a fé no meio de um lugar tão sombrio como uma prisão é de uma força extraordinária. Sem dúvida. O caso de Onésimo adiciona uma camada de redenção que é simplesmente linda. Onésimo era um escravo fugitivo, o que na sociedade romana era um crime capital. Certo. Ele encontra Paulo na prisão e ali, nesse ambiente de desespero, de confinamento, ele nasce para uma nova vida, uma vida espiritual. Paulo não o vê como um criminoso ou um problema social, mas como um filho recém-nascido. Essa expressão, gerado entre as prisões, mostra que a obra de Deus não é limitada por muros, por grades ou por status social. A graça floresce nos lugares mais improváveis. Espera aí, isso muda tudo. Porque à primeira vista, essa ideia de paternidade espiritual poderia soar um pouco autoritária, quase possessiva. Mas a segunda fonte vira esse conceito de cabeça para baixo. Ela conecta isso com uma das metáforas mais humildes que Paulo usa para si mesmo, a de um vaso de barro. Ah, sim. Como é que essas duas coisas, um pai e um vaso frágil, podem ser a mesma pessoa? Essa é a conexão que ilumina o conceito todo. A chave está lá em 2 Coríntios capítulo 4.
Paulo escreve: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos analisar essa imagem. O que é um vaso de barro na antiguidade? É um objeto comum, barato, frágil e facilmente substituível. Não tem valor em si mesmo. Certo, o valor não está no vaso. O valor está no que ele contém. E Paulo diz que o tesouro é a mensagem do Evangelho, a presença do Espírito Santo. Ao se descrever como um vaso de barro, Paulo está fazendo uma declaração radical de humildade. Ele está dizendo: eu não sou a fonte, eu não sou a luz, eu sou apenas o recipiente, o transportador de algo infinitamente mais valioso do que eu. E essa autopercepção, ela redefine completamente a autoridade dele. Quer dizer que, quando Paulo chama Timóteo de filho, não é um gesto de poder, tipo, você aprendeu de mim. É mais um gesto de espanto, tipo, olha a obra maravilhosa que Deus realizou através de mim, um simples vaso de barro. É exatamente essa inversão. É quase uma inversão completa do que a gente imagina como autoridade. É isso mesmo. Ele não está reivindicando a posse dos seus discípulos. Pelo contrário, ele está expressando uma admiração reverente pela obra que Deus realizou através dele. O foco muda completamente. A glória não vai para o vaso, mas para o tesouro e para o oleiro que moldou o vaso. Entendi. Ao chamar Onésimo de filho que gerei, ele não está dizendo, olha como sou um bom evangelista. Ele está dizendo, vejam a graça de Deus, que pode usar um prisioneiro frágil como eu para gerar vida nova. O carinho dele pelos discípulos se torna, então, uma forma de adoração. Nossa, é preciso parar um segundo para absorver isso. E um mundo que valoriza o cargo, o título, a plataforma, essa ideia de que a verdadeira autoridade vem do reconhecimento da própria fragilidade, é radical. Completamente contracultural, tanto hoje quanto naquela época. Totalmente. E essa mentalidade de vaso de barro se manifestava de formas muito concretas no relacionamento dele com esses filhos. A segunda fonte que a gente tem detalha isso em alguns pontos que vale a pena explorar. Sim, eu anotei aqui. O primeiro ponto que o material destaca é o vínculo genuíno. Isso me parece mais do que só amizade ou colegismo. A fonte dá a entender que Paulo estava realmente investido na vida deles, como um pai estaria, certo? Exatamente. Não era uma relação transacional, sabe? Baseada no que eles poderiam produzir para o ministério. Era um cuidado integral. Pense na primeira carta a Timóteo. No meio de instruções teológicas sérias, Paulo para e diz: não continue a beber somente água. Use um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Verdade. Isso não é uma diretriz de um chefe. É o conselho de alguém que se importa com a saúde física, com o bem-estar da outra pessoa. Ele não via Timóteo como um recurso ministerial, mas como uma pessoa completa, com fragilidades físicas e emocionais. Essa é a diferença fundamental. E essa preocupação genuína certamente fortalecia o vínculo e a confiança. O segundo ponto que a fonte levanta é a humildade. Mesmo sendo o apóstolo, ele via esses discípulos como fruto do seu esforço, do seu trabalho, mas sempre reconhecendo que o crescimento, o desenvolvimento real vinha de Deus. Essa é uma distinção teológica e prática de enorme importância. Paulo usa outra metáfora famosa para explicar isso na primeira carta aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele tinha clareza absoluta sobre seu papel. Sim. Ele se esforçava, trabalhava, ensinava, investia, mas sabia que não podia produzir transformação espiritual em ninguém. Isso era obra exclusiva de Deus. Essa humildade o impedia de se envaidecer com os resultados. Seus filhos na fé não eram troféus do seu sucesso pessoal, eram testemunhos vivos da graça de Deus. Essa humildade toda é impressionante. Mas de onde vinha essa capacidade de se ver como secundário, mesmo sendo líder? A fonte sugere que não era apenas uma questão de personalidade, mas algo mais profundo. Um reflexo da própria experiência dele com a graça, não é? Chegamos ao coração da questão. Esse é o terceiro ponto. O reflexo da graça.
A atitude de Paulo para com seus discípulos era um espelho direto da forma como ele entendia que Deus o havia tratado. Paulo nunca esqueceu quem ele era antes do encontro com Cristo. Um perseguidor da igreja, alguém que, segundo as próprias palavras dele, era o principal dos pecadores. Ele recebeu uma graça que não merecia, um perdão que não fazia sentido. Então o ciclo é esse. Ele recebe uma graça imensa e, em resposta, ele transborda essa mesma graça para os outros. O amor dele pelos filhos na fé não é um amor que eles precisavam merecer, mas um reflexo do amor incondicional que ele mesmo recebeu. Perfeitamente colocado. É um ciclo de graça, porque ele foi amado de forma incondicional, ele podia amar os outros da mesma maneira. Porque ele foi perdoado, ele podia facilitar o perdão para Onésimo. Porque ele foi cuidado por Deus em sua fraqueza, ele podia cuidar de Timóteo. Faz todo sentido. O modelo de liderança dele não era construído sobre poder, status ou controle. Era inteiramente sobre serviço e amor. A autoridade dele não vinha da sua posição, mas da sua submissão a Deus e do seu serviço reverente aos outros. Então, no fim das contas, a gente volta sempre para essa imagem do vaso de barro, né? Parece que é essa a chave que abre todas as outras portas. Começamos com uma expressão de afeto, filho na fé, e o que a gente descobriu foi uma profunda lição sobre humildade, sobre graça e sobre a verdadeira natureza do serviço espiritual. Exatamente. A análise das fontes nos mostra que a verdadeira influência espiritual, o legado duradouro, não vem da autoexaltação, de construir um nome para si mesmo. Vem do reconhecimento sóbrio e constante de que somos apenas portadores de um tesouro que não nos pertence. É uma lembrança de que a obra é de Deus, o poder é de Deus e a glória pertence somente a Ele. Nós somos os recipientes, frágeis e privilegiados que Ele, em sua graça, escolhe usar. Uma perspectiva que realmente muda a forma como a gente enxerga o sucesso, a liderança e até os nossos relacionamentos. De fato. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final. Considerando este modelo de Paulo, como a compreensão de sermos vasos de barro pode transformar as nossas próprias interações e relacionamentos, sejam eles de mentoria, amizade ou dentro da nossa própria família. Sim. O que muda quando o foco se desloca do vaso, com todas as suas imperfeições e fragilidades, para o tesouro celestial que ele foi chamado a conter?